e Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro devem estar comemorando essa notícia que acabou de ser confirmada neste exato momento. Outra notícia urgentíssima e gravíssima, gente, tá? A Polícia Federal acabou de confirmar a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. O portal de notícias Metrópolis acabou de soltar a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. E eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa bomba que devastou Brasília neste exato momento. Outra notícia que devastou Brasília é o seguinte, gente, tá? O Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, acabou de sofrer uma grave ameaça de morte. Flávio Bolsonaro acabou de ser ameaçado de morte por um membro do MBL, gente, tá? Um membro do partido MBL é um político, gente, tá? Esse político acabou de ameaçar de morte o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. É outra bomba que devastou a direita. Brasília tá um desespero e tem muito motivo para estar desesperado, porque foi uma ameaça muito grave, gravíssima, e eu vim correndo aqui trazer, inclusive tem vídeos, gente, tá? Tem vídeos da ameaça, é extremamente grave, eu tô chocada aqui até agora, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o momento em que o integrante do MBL faz gravíssimas ameaças de morte contra Flávio Bolsonaro, que está simplesmente crescendo de forma avassaladora nas últimas pesquisas que vêm sendo divulgadas aí na imprensa, gente. Então tá aí, vou trazer aqui um combo, na verdade não é só uma notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. O dia de hoje a gente vai terminar, graças a Deus, eu aqui sendo portadora de ótimas notícias, gente, tá? Como diz o meu conterrâneo, Cantor Leonardo, as notícias para o Bolsonaro não são boas, são excelentes, é um combo de notícia boa para o Bolsonaro, e eu vou trazer tudo, vai estar tudo aqui nesse vídeo a partir de agora, e se eu fosse vocês não perderiam, porque esse vídeo aqui é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje, gente, tá? Vamos lá, começando dando início aqui aos nossos trabalhos, claro, só não esqueça de se inscrever no canal, né, porque tem muita gente que tá aí sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. Para você se inscrever aqui, ó, só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Faz isso aqui, ó, clica em cima, na hora, automaticamente e gratuitamente, não paga nada para estar inscrito aqui. Você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente, vocês estão preparados? Logo de cara, para vocês entenderem, gente, tá? Decisão que o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar sobre Bolsonaro. Inclusive, a Malu Gaspar trouxe uma notícia maravilhosa sobre soltura de Bolsonaro. Para vocês entenderem tudo, tem notícia terrível para Moraes e sua digníssima esposa, gente, tá? Segundo o doutor Jeffrey Chiquini, tá vindo chumbo grosso pro lado da esposa de Alexandre de Moraes. Sabe da onde? Por quê? E por que o desespero de Moraes e esposa? Assistam que vocês vão entender. E a CPI do crime organizado do Senado foi para cima da esposa do Moraes. Essa é a melhor notícia da semana. Senadores pedem quebra dos sigilos bancário e fiscal da esposa de Moraes. Senadores Magno Malta e Eduardo Girão. E o melhor de tudo isso é que a CPI tem poderes para quebrar esses sigilos independentemente de autorização judicial. Não precisam de autorização judicial. Então, a CPI do Senado do crime organizado saberá com quem a esposa do Moraes conversava, de quem ela recebeu dinheiro, para quem ela enviou, e isso é admitido pelo próprio STF. Entendimento pacífico na Suprema Corte. Olha aqui o site do STF. Por 6 votos assim, o plenário do STF decidiu que as comissões parlamentares de inquérito podem quebrar sigilo bancário de seus investigados sem autorização judicial. Gente, todo dia uma bomba nova, né? Essa novela tá ficando cada dia melhor. Como eu sempre digo, eu torço pela briga. Isso que a CPI fez de quebrar os dados de sigilos da esposa do Moraes vai dar muita água para rolar. Claro
que é possível que o STF queira jogar água nesse chope. Eles irão se proteger. Mas me parece que as coisas estão caminhando para mais confusões. Gente, tá? E o senador, né, que é o relator lá da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, já tinha alertado o STF que vinha chumbo grosso. Eu só não imaginava que ia sobrar até para a digníssima esposa, né, do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, foi uma bomba, gente, tá? Essa aqui foi a bomba que tremeu Brasília nessa semana, tá? Quebra de sigilo bancário e fiscal, não é só bancário, eles não querem ter acesso só ao histórico fiscal, bancário dela, quer ter o fiscal também, eles querem tudo sobre a vida da mulher do Moraes, querem investigar absolutamente tudo. Isso aqui, gente, tá? A informação que a gente tem é que o ministro Alexandre de Moraes, o homem tá se descabelando, se tivesse cabelo. O homem tá furioso, tá pistola, tá virado no giraia. Como assim investigar a minha mulher, a minha esposa? Eu, ministro do STF? Jamais, não pode. Mas o Alessandro Vieira, senador, delegado e relator da CPI do crime organizado, já havia alertado que chumbo grosso ia vir para cima de ministros do STF e agora foi para cima da esposa do Alexandre de Moraes também, gente, tá? Essa aqui está sendo considerada a melhor notícia da semana, gente, tá? Em Brasília, realmente. E agora, chumbo grosso pro lado de Lula da Silva, gente. O desespero tá tomando conta do Lula após essa bomba que acabou de ser confirmada em Brasília. Vejam só. Sobre o Flávio. Eu vou contar um negócio pra vocês sobre o Flávio Bolsonaro e as eleições de 2026. Eu passei o dia observando algo com as notícias que surgiram e algo me chamou muita atenção. No dia 5/12, o Flávio foi escolhido por Bolsonaro para ser o candidato à presidência da República. E olha só a notícia que tinha. Por que a bolsa caiu tanto com o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência? Entenda. Bolsa brasileira perde 183 bilhões com efeito Flávio. Veja as maiores baixas. Basicamente, a baixa daquela época foi a seguinte: ter escolhido Flávio e não o Tarcísio significa que Lula vai ganhar as eleições e por isso a bolsa caiu naquela época. Ou seja, o pessoal dizia que Flávio não tinha chance, Flávio não ia chegar, que a coisa não ia acontecer. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui e disse que Flávio tinha chance sim, primeiro pelo perfil dele de construir, trazer o centro, trazer apoiadores para o seu lado e que provavelmente ele iria reverter essa questão da bolsa e atrair muito mais o centrão, aumentando cada vez mais as possibilidades dele se tornar presidente. Bom, desde então se passaram aí 45 dias e olha só que interessante. Flávio cresceu nas pesquisas, isso é um fato, e as pesquisas já dizem: Lula empata tecnicamente com Flávio e Tarcísio no segundo turno. Veja bem, eles ainda colocam o Tarcísio e já tem pesquisas dando Flávio Bolsonaro na frente do Lula. Só que tivemos duas notícias muito interessantes essa semana que poderia mexer com o mercado totalmente. Uma delas foi o Caiado, que foi pro PSD, e a certeza absoluta de que PSD terá candidato a presidente, diz Caiado após chegar no partido. E a outra foi a visita do Tarcísio ao Bolsonaro. Quando ele sai da casa do Bolsonaro, o que ele diz? Tarcísio confirma a Bolsonaro candidatura à reeleição em São Paulo e apoio a Flávio à presidência. Essa notícia que deixou claro que o Tarcísio não será candidato a presidente e ainda vai apoiar o Flávio, não mexeu na bolsa, ela continua subindo. Inclusive, esse é o gráfico do último mês. E o que isso significa para o mercado? Mesmo o mercado que entrou em desespero, achando que Flávio não tinha chance de ganhar do Lula e por isso caiu tanto a bolsa, de mesmo com a desistência do Tarcísio, que eles acreditavam ser o melhor nome, eles estão aceitando e vendo que Flávio é um candidato fortíssimo e deve vencer as eleições de 2026. E, gente, isso aqui não é opinião, não. Isso aqui é uma análise dos fatos. O mercado já entendeu que Flávio não é só um candidato viável, como provavelmente deve vencer as eleições. Sabe por quê? Porque o Lula tá enfiado em escândalos. É Banco Master, é o filho com não sei o que, é INSS e assim por diante. Agora esse negócio do Banco Master, que o Manteiga tava no Banco Master, que o ministro do Lula tava indicando, ou seja, o desgaste do Lula cada vez se torna mais absurdo, enquanto o Flávio tá mantendo sua postura mais ponderada e trazendo todo mundo para perto dele. Isso explica a euforia na bolsa, que tem nome, o Trade Flávio. Até quem perde muito dinheiro numa aposta errada, tá apostando no Flávio Bolsonaro, ainda vai ficar achando que o cara não tem chance. O tiozão da esquina ali que vai dizer que não, Flávio não tem chance, nós vamos perder a eleição, né, gente? Vamos acordar. O Brasil já entendeu. Em 2026, nós vamos ter um novo presidente. E o cara tá aqui, ó. Eu vou contar. Flávio Bolsonaro, gente, tá aí dando uma lavada, né? Uma surra no Lula nas últimas pesquisas que estão sendo aí reveladas na imprensa, principalmente depois
da última quinta-feira, então, o Lula entrou em colapso, né? O Lula está completamente devastado, porque a cada pesquisa o Lula despenca e o Flávio Bolsonaro sobe de forma, assim, devastadora. E, gente, a maior prova de que Lula realmente está muito desgastado com tanto escândalo, né? Porque tanto escândalo envolvendo Lula, é questão do Jacques Wagner, Guido Mantega, o próprio Lula tendo reunião aí com o Vorcaro, aquilo ali já foi um escândalo gigante. Tem a questão da roubalheira do INSS, que foi mais um escândalo que explodiu aqui dentro do governo Lula. Então, esse escândalo do caso Massa, Dias Toffoli enterrando a candidatura do Lula, Polícia Federal, André Mendonça na cola do filho do Lula, né, o Lulinha, que recebeu mesada aí de mensalão, na verdade, de 300 mil reais, mais um pagamento de 25 milhões. Então, assim, escândalo em cima de escândalo em cima do Lula, e tá todo mundo abandonando o Lula. Estão enxergando que o melhor para o Brasil é Flávio Bolsonaro. Prova disso é o próprio todo-poderoso aí da política, né? O grande articulador Gilberto Kassab, que basicamente já deu um chute no traseiro do Lula, porque sabe que com tanto escândalo, escândalo atrás de escândalo, o Lula não tem a menor chance de vencer esse pleito eleitoral. Ótima leitura, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião se vocês concordam aqui, né, com o nosso posicionamento. E eu disse para vocês que o Lula deve estar... Gente, o Lula deve estar, assim, completamente devastado. Porque, como eu disse para vocês, é escândalo atrás de escândalo que tá jogando, né, a eleição do Lula na lama. Tá, gente, tá? Mais um escândalo acaba de explodir sobre o Lulinha, o filho do Lula, que quer se perpetuar no poder. Isso aqui é tudo o que o Lula não precisava neste exato momento. Mais uma bomba. Sócio de Lulinha se mudou para a Europa quando farra do INSS explodiu. Então, além do Lulinha basicamente ter fugido para a Europa, quando começou ali falar em instauração de CPI do INSS, o cara pensou assim, a bomba vai explodir para o meu lado, eu sou filho do Lula, vou prejudicar, então deixa eu sumir. Basicamente fugiu do Brasil. E agora, segundo informações aqui na imprensa, sócio de Lulinha também se mudou para a Europa quando a farra do INSS explodiu. Ou seja, Lulinha fugiu, sócio do Lulinha fugiu. Se a gente somar Lé com Cré, vocês já sabem, né, gente, tá? Ei, André Mendonça, só tá faltando ali, ó, uma assinatura, né? Prisão. Vamos lá. Assim como o filho do presidente Lula se mudou para Madrid, seu sócio também fixou residência na Europa. Em comum, Lulinha e Calil Bittar deixaram o Brasil quando as investigações sobre os desvios de recurso de aposentados do INSS começaram a avançar. Há pelo menos um ano, Bittar vive na região metropolitana de Lisboa. Bittar teria se aliado à lobista Roberta Luquessinger e ao conhecido careca do INSS para intermediar a venda de canabidiol ao SUS, utilizando da influência de Lulinha. O careca teria pago bilhetes na classe executiva para Lulinha viajar à Europa. Segundo o depoimento de um colaborador à Polícia Federal, ele recebeu 30 milhões de reais e uma mesada de 300 mil reais por fazer esse serviço. A coluna apurou que Bittar e Roberta seriam representantes do filho mais velho do presidente, captando clientes. Lulinha entraria com o sobrenome do pai. A ida de Calil Bittar para Portugal coincide com o período em que Lulinha decidiu se estabelecer em Madrid, na Espanha, como foi revelado pela coluna Andresa Matais. Embora não sejam mais sócios formais no Brasil desde 2023, os dois estariam atuando em conjunto, concentrando suas transações no exterior. Calil teria se mudado para a Europa antes do amigo para ficar em uma casa dentro do Hotel Sheraton em Cascais. Os negócios dos dois também envolveriam a RL Consultoria e Intermediações Limitadas, empresa de Roberta Luquessinger, que atua na intermediação de negócios com empresas nacionais e estrangeiras. Alvo da Polícia Federal, a empresária admite ter prestado serviços ao careca do INSS na área de regulação do setor de canabidiol, mas nega envolvimento com a chamada farra do INSS. Segundo a apuração da coluna, Roberta costuma ficar na casa em Brasília, alugada inicialmente para o uso do Lulinha. O imóvel funciona como um escritório do grupo. Assim como Calil, ela é amiga íntima do filho do presidente, a ponto de manter uma tatuagem em conjunta com a esposa dele. Ao Metrópolis, a defesa de Calil Bittar confirmou que ele foi procurado pelo careca do INSS e por Roberta, mas afirmou que o negócio não avançou porque o empresário decidiu não se envolver. No fim de 2025, Bittar foi alvo de uma outra operação da Polícia Federal, a Coffee Break. Ele é acusado de integrar uma suposta rede de tráfico de influência para favorecer empresas no setor de educação e de ter recebido 210 mil reais em mesadas, o que a sua defesa nega. Na coluna da Andresa Matais, em metrópolis.com, você consegue ler essa matéria completa e acompanhar os desdobramentos desse caso.
Gente, ora, hein? Andresa Matais, colunista do portal de notícias Metrópolis e Polícia Federal, soltando aqui mais algumas bombas, né, contra o Lulinha, o filho do Lula. Agora tá explicado por que a base do Lula tá desesperados, né, blindando, protegendo o filho do Lula, né, o Lulinha, ali naquela CPI do CPMI da fraude da roubalheira do INSS. É só uma coincidência, gente, tá? Sócio do Lula foge para o exterior. Depois, Lulinha fugiu para o exterior. Segundo alguns juristas, basicamente foi uma confissão de culpa, né? Porque é muita coincidência, né? Falou em instauração de CPMI do INSS, da farra, né? Da fraude, da roubalheira do INSS. Lulinha e sócio fugiram do Brasil. Sumiram. Tomou Doril, sumiu. Eles sabiam que a chapa ia esquentar. Gente, depois de tantas denúncias da Polícia Federal, de jornalistas, a pergunta que eu me faço é: o que é que o ministro André Mendonça está esperando para decretar a prisão do Lulinha, filho do Lula, depois de tantas evidências reveladas pela Polícia Federal? Uma mais grave que a outra, né? São tantas interlocuções, tantas ligações, tanto envolvimento. O que mais que o ministro André Mendonça... Gente, se fosse o contrário, se fosse um filho do Bolsonaro envolvido aí recebendo um mensalão de 300 mil, recebendo pagamento de 30 milhões, como disse aqui a matéria do Metrópolis, se fosse o contrário, se fosse Alexandre de Moraes, relator de farra do INSS da roubalheira, e tivesse um filho do Bolsonaro sendo investigado, gente, o Alexandre de Moraes já teria decretado a prisão de um dos filhos do Bolsonaro há 1 zilhão de anos. Cadê o ministro André Mendonça? Só uma humilde opinião, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Gente, eu preciso que vocês larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o vídeo que eu vou colocar aqui agora na tela vai deixar todos vocês extremamente devastados e chocados. Eu vou trazer aqui, gente, tá? Um vídeo de um integrante, na verdade um integrante não, ele é o candidato do MBL à presidência da República. Ele, durante uma fala, parece que dentro de um podcast, ele fez grave ameaça de morte contra o Flávio Bolsonaro, o filho do Bolsonaro. Eu vou colocar aqui a matéria na tela para vocês, tá no portal de notícias Metrópolis, tá aqui, ó. Pré-candidato à presidência da República, esse que está aqui, ó, na sua tela, diz que o senador Flávio Bolsonaro precisa morrer. Gente, ele disse com todas as palavras, isso aqui foi uma grave ameaça de morte. E eu tô aqui até agora me perguntando, cadê os ministros do STF que até agora não decretou a prisão deste cidadão, deste ser perverso, cruel, covarde, abjeto. Seriam tantos adjetivos pesados que eu poderia trazer para vocês aqui, porque eu nem posso. Meu Deus do céu, quando eu assisti esse vídeo, gente, eu tive que assistir 2 vezes para ter certeza, porque eu não estava acreditando no que eu estava escutando. Eu vou colocar o vídeo aqui na íntegra, esse aqui está sem corte, para vocês verem o tamanho da maldade e da perversidade do ser humano. É por isso que eu falo para vocês que às vezes eu perco a fé na humanidade. Como que uma pessoa, isso aqui é ato de desespero, quer aparecer porque é candidata à presidência. Será que ele acha que vai ganhar uma presidência da República fazendo isso aqui? Esse é o modus operandi da esquerda, porque isso aqui é uma esquerda sorrateira e covarde. Esse é o modus operandi. Se eu não posso vencer o opositor, eu vou destruir o opositor. Eu vou abater o opositor. Gente, é inacreditável o que esse homem teve coragem de dizer aqui. Flávio Bolsonaro vai ter que andar com colete à prova de balas, vai ter que andar com um monte de segurança, no mínimo. É muito grave, vejam só. Flávio Bolsonaro destruiu a nossa revolução, a revolução que nós começamos, sacou? O Flávio Bolsonaro é o traidor da nossa revolução. Não há Lava Jato, as ruas foram tomadas pelo culto ao bolsonarismo, tudo foi entregue ao STF, porque o Flávio Bolsonaro é corrupto, porque é um ladrão, porque ele é um vendilhão, porque
que ele é um fraco. E o pai dele, que é outro fraco, para proteger ele, entregou tudo pro STF. O Flávio Bolsonaro é um cara que vive na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes salvou ele várias vezes. Ele é grato ao Gilmar Mendes. O Flávio Bolsonaro é o cara que acabou com a Lava Toga. O Flávio Bolsonaro vive fazendo negócio de lobby em Brasília. Ficou multimilionário roubando em Brasília. O Flávio Bolsonaro é um ladrão. 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 É isso que o Flávio Bolsonaro é. Um ladrão. Então, é nossa função histórica acabar não apenas com, vamos dizer, a roubalheira, acabar com a esquerda. Nós vamos acabar com a esquerda. Mas o traíra tem que morrer. E o traíra é o Flávio Bolsonaro. Ele precisa ser destruído. Ele acaba com a esquerda. Mas o traíra tem que morrer. E o traíra é o Flávio Bolsonaro. Ele precisa ser destruído. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Me aguarde, seu vagabundo. Me aguarde. Você e sua volúpia por dinheiro, seu ladrão. Você acabou com tudo de bom que estava acontecendo no Brasil. Seu lixo. Eu vou acabar com você. Triste, gente, tá? Onde chega o ser humano para chegar no poder, né? É o fundo do poço, né? Do que o ser humano é capaz de fazer, do que o ser humano é capaz de falar para chegar no poder. Isso aqui é desespero. Será que ele acha que vai conseguir ser um presidente da República ameaçando o seu opositor? É com esse tipo de gente que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, tá? Porque vocês viram o que aconteceu com o Bolsonaro, né? O Adélio Bispo teve coragem de fazer. Vocês viram o que aconteceu com o Charlie Kirk lá nos Estados Unidos. Vocês viram o que aconteceu com o Donald Trump nos Estados Unidos, que hoje está vivo pela misericórdia de Deus, que pegou de raspão no ouvido, na orelha. E agora, Flávio Bolsonaro. Primeira coisa, Flávio Bolsonaro tem que processar esse cidadão. O Flávio Bolsonaro, a primeiro ato, gente, ele tem que processar este homem. Tá? Eu ia falar não posso. Então, assim, é triste, gente, é triste. Flávio Bolsonaro tem que tomar muito cuidado a partir de agora em diante, tem que proteger, colete prova de balas, muita segurança, tem que proteger esse homem, porque ficou muito claro que algo pode estar sendo preparado contra o Bolsonaro. Ele diz que vai destruir o Flávio Bolsonaro, né? Ele diz que Flávio Bolsonaro tem que morrer. Isso é uma corja, gente. Da esquerda é uma corja. Compartilhem, gente, tá? Compartilhem esse vídeo para que o Brasil inteiro conheça o que a esquerda é capaz de fazer para chegar no poder. Vamos lá, gente. Passou notícia ruim, agora vamos trazer notícia boa, gente, tá? Passou notícia ruim e agora vamos trazer notícia boa. Eu vou trazer duas notícias boas para Jair Messias Bolsonaro. Após uma tacada de mestre de Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, eu vou trazer daqui a pouco uma matéria da Malu Gaspar trazendo notícia boa para o Bolsonaro, mas antes deixa eu trazer aqui, essa aqui também é notícia boa. Alexandre de Moraes autoriza a visita de Nicolas e aliados a Bolsonaro na prisão. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a visita do deputado Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, tá? E outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Papuda. Conforme a decisão de Moraes, os 4 parlamentares autorizados poderão visitar o ex-presidente em 2 grupos, uma dupla na quarta-feira e outra no sábado, em horários distintos. Então tá aqui, senador Bruno Bonetti, do PL, das 8 às 10, senador Carlos Portinho, das 11 às 13, no sábado, deputado Nicolas Ferreira, das 8 às 10, o deputado Sanderson, das 11 a todos grandes aliados do Bolsonaro. E como ele está precisando disso aqui, gente, ter um abraço de aliados, de pessoas que querem o seu bem, de pessoas que querem a sua soltura. Segundo a defesa do ex-presidente, os pedidos de visita têm por finalidade permitir encontro pessoal específico a ser realizado em data oportunamente ajustada, em razão da necessidade de diálogo direto com o peticionário Bolsonaro. Gente, tem muita coisa para conversar, né? Bolsonaro, Nicolas Ferreira, que veio aí agora de uma caminhada que foi um mega sucesso no Brasil inteiro, que assim, gente, parou a internet. A caminhada do Nicolas Ferreira incomodou muita gente da esquerda. Eles vão ter muita coisa para conversar e graças a Deus o Alexandre de Moraes deu aí essa decisão favorável ao Bolsonaro, Nicolas Ferreira e aliados.
E notícia boa não para só por aí não, gente, tá? Após tacada de mestre de Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que foram lá enfrentar as cobras, eles foram lá, se reuniram com ministros do STF, né? Pedindo por Bolsonaro, e acabou de sair aqui essa matéria da Malu Gaspar, que me deu muita esperança, gente, tá? E eu acho que vocês também vão gostar. Segundo a Malu Gaspar, ministros do STF defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. Ministros do STF defendem prisão domiciliar de Bolsonaro, que foi o pedido da Michele Bolsonaro, que foi o pedido de Tarcísio de Freitas em reunião com ministros. Segundo aqui a Malu Gaspar, acompanhe, porque isso aqui, gente, é notícia muito importante. A articulação para Jair Bolsonaro ir para a prisão domiciliar envolve não apenas, né, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas também conta com o apoio de integrantes do STF, que nos bastidores têm manifestado apoio à transferência do ex-presidente para a prisão domiciliar. Então, assim, gente, segundo a Malu Gaspar, vários ministros dentro do STF também defendem que Bolsonaro deixe a prisão, né, regime fechado, e vá para a prisão domiciliar, para que ele seja cuidado pela esposa, por pessoas mais próximas. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, da Malu Gaspar, o ministro Gilmar Mendes ajudou a convencer o relator da trama, do Alexandre de Moraes, a receber Michele em seu gabinete no último dia 15. E o próprio Gilmar Mendes, que também conversou com Michele, tem expressado reservadamente apoio à prisão domiciliar por conta dos problemas de saúde de Bolsonaro, ainda que sempre frise que a decisão cabe a Moraes, de quem é próximo. Então, o próprio, gente, que tacada de mestre da Michele Bolsonaro, ela conseguiu tocar o coração do ministro Gilmar Mendes, o decano do STF. E lembrem-se que quem manda dentro do STF é o Gilmar Mendes, tá? Lá eles costumam dizer que a cabeça do STF é o Gilmar Mendes e a caneta é o Alexandre de Moraes. Então, se ele é a cabeça e ele, Gilmar Mendes, é a favor e está defendendo prisão domiciliar do Bolsonaro, eu acho que é questão de tempo para ele convencer, ele já que é a cabeça do STF, eu acho que é questão de tempo para ele convencer o Alexandre de Moraes a conceder a prisão domiciliar para o Bolsonaro, gente. Gente, isso aqui para mim foi eu gostei, foi uma luz no fim do túnel. Eu gostei de saber dessa notícia, gente, tá? Que o ministro Gilmar Mendes está aí defendendo prisão domiciliar para o Bolsonaro. Claro que a gente quer Bolsonaro livre, é o desejo do Brasil inteiro, basicamente, da direita, da oposição, dos conservadores, dos patriotas, né? Quer Bolsonaro livre. Mas parece que a Michele Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, na tacada de mestre, conseguiu tocar o coração do Gilmar Mendes. Gente, como eu tô feliz com essa notícia, gente. Sinceramente, eu tô muito feliz. Então tá aí. Indicado ao cargo também pelo ex-presidente, o ministro Nunes Marques, o Cássio Nunes Marques, também já disse a Moraes que apoia a prisão domiciliar. Gilmar e Nunes Marques são da segunda turma e não da primeira, portanto não votaram pela condenação de Bolsonaro. E assim, gente, tá aqui. Então, ó, se o Bolsonaro morrer na cadeia, o Supremo fica mais o sal ainda, né? Disse ao blog o interlocutor do ex-presidente devido a um caráter reservado, em referência ao desgaste provocado na imagem da corte com as decisões esdrúxulas tomadas pelo ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master. Ou seja, tem tanta decisão esdrúxula sendo tomada pelo ministro Dias Toffoli que está desgastando a imagem do STF, e ainda pior se acontecesse algo pior com Jair Messias Bolsonaro, sendo que o estado de saúde dele é muito grave, e por isso poderia prejudicar muito a imagem do STF. É um dos medos de alguns ministros do STF que aconteça algo, o pior com ele dentro da prisão, e o STF carregue essa responsabilidade, que seria com certeza, eles seriam tratorados, fritados pela imprensa, né? Já não basta o desgaste com relação às decisões do Dias Toffoli, aí a questão do Bolsonaro que poderia pesar 1 zilhão de vezes mais contra o STF. Tá aí, gente. Malu Gaspar fez um belíssimo trabalho, conversou com o ministro Gilmar Mendes, com ministros do STF que estão defendendo prisão domiciliar para Jair Messias Bolsonaro. O que está acontecendo? Assistam esse vídeo aqui com muita atenção até o finalzinho, que
que aí vocês vão entender por que desse combo de notícia boa para o Bolsonaro nesse dia de hoje. Vejam só. José Dirceu, a cabeça mais esclarecida da esquerda, deu uma declaração dizendo o seguinte: não se pode pôr um ex-presidente no sistema penitenciário, se referindo a Bolsonaro. É importante o contato com a família quando a pessoa não tem condições de saúde. Além disso, o Collor está em casa. O estado de saúde dele está se agravando. Ele saiu do barulho da superintendência da Polícia Federal e daquele cubículo de 12 metros quadrados com o empenho de Michele e de Tarcísio. Aí criou-se vivandeiras, né? Fofoqueiros, criaram um ambiente, parece que a intenção é dividir, a ponto de Flávio ter gravado uma manifestação e postou na rede social, fazendo elogios a Tarcísio e a Michele, que se empenharam em tirar Bolsonaro do barulho do confinamento, né? Afastou os fofoqueiros da direita, falando em sabedoria e união. A sabedoria da união. Aí ele disse assim: eu acho que é sonho de todo mundo, que tá eu, Tarcísio, Michele, Caiado, Ratinho, Zema, no mesmo palanque. Isso vai acontecer no tempo certo. Faltou dizer o seguinte: olha, o que une as mesmas ideias são as ideias, não são as pessoas. As ideias são mais fortes que as pessoas. As ideias têm história. As ideias têm experiência. As ideias foram testadas. Vale ver as ideias aplicadas naqueles últimos 4 anos, né, que resistiam até a pandemia. O Brasil as contas públicas tiveram superávit, não se ouviu falar nessa corrupção que abala o país nesse momento. As ideias de Paulo Guedes, que teve autonomia para operar as contas públicas, com manutenção das coisas boas, da ética, dos costumes, dos valores, e liberalidade na economia, como dizia Paulo Guedes, menos Brasília e mais Brasil. Então, são as mesmas ideias que unem as pessoas. As ideias são mais importantes. José Dirceu, a cabeça mais... É isso aí, gente, tá? O que acontece? Tacada de mestre de Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que se reuniram, né, com ministros do STF pedindo, né, gente, tá? A prisão domiciliar, que pelo menos o Bolsonaro vá para casa. Daqui a pouco, gente, eu vou trazer aqui uma matéria da Malu Gaspar. Ela acabou de trazer uma notícia maravilhosa sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. Eu só quis trazer esse primeiro vídeo aqui porque tá aqui. O Zé Dirceu, grande aliado histórico de Lula da Silva, o próprio Zé Dirceu, macaco velho aí da política brasileira, defendeu prisão domiciliar de Bolsonaro. Isso aqui deve ter deixado o Lula furioso. Mas ele foi lá e não é a primeira vez que o Zé Dirceu faz isso. Durante várias entrevistas, várias falas, ele diz categoricamente que ele defende prisão domiciliar de Bolsonaro, que Bolsonaro, por questões de saúde, não tem a menor condição de ficar dentro de uma cela. Né, gente, tá? E o exemplo que ele fala é o Collor. Collor, o estado de saúde dele nem se compara com o Bolsonaro e tá lá, numa cobertura de luxo de frente para a praia. Não tem a menor condição do Bolsonaro, na idade que ele está, com os problemas graves de saúde que ele está, ficar em regime fechado. Então, próprio Zé Dirceu defendendo prisão domiciliar de Bolsonaro. Aí, segurem esse gancho aqui dessa informação que daqui a pouco tem 2 notícias boas sobre Bolsonaro que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Porque agora